qualquer violência de gênero, ela nunca começa no dia. Nós vamos falar o que foi que aconteceu no dia, mas a verdade é que o dia é um ponto final de uma coisa que vem crescendo ao longo do tempo. Acho que não dá para dizer que seja o que aconteceu naquele dia do nada. Então, o desconforto nas relações, o evento que vinha se delineando, você percebe que ele começa muito antes. Apesar de que a gente não dá olhos para isso, a gente não acredita nisso e você acaba subestimando. Mas o fato foi o seguinte, naquele dia ocorreu que um aluno da pós-graduação tinha falecido, ele estava desaparecido, ele estava falecido. Foi um dia muito triste dentro dos corredores de onde eu trabalho, porque o aluno era daqueles departamentos, ele era de um dos laboratórios do meu departamento. E aí a pessoa em questão, o meu superior, me telefonou dizendo que ele estava muito triste, todo mundo estava, e que se eu não queria almoçar fora da UNB. Eu expliquei que eu ia almoçar fora da UNB com uma outra professora de um outro departamento do instituto. E aí ele pegou e falou que se podia ir lá nos encontrar. Eu falei que não tinha problema nenhum. Avisei a gente que a gente ia, eu cheguei com ela, ele começou a demonstrar, nós pedimos nosso almoço, então quando ele chegou, nós praticamente estávamos terminando de almoçar. Aí ele pediu o almoço dele, e 2 horas essa professora tinha aula, então a gente ia voltar para o UNB. E aí ele pediu para eu ficar no almoço, e todo mundo entendendo que tinha a ver com o trabalho, e aí ele pediu para ficar. Eu achei que era uma conversa sobre trabalho, ou então sobre a questão do aluno que tinha falecido. Mas a gente tinha alguns assuntos que podiam ser tratados nessa reunião. E aí, quando ela saiu, a conversa desgringolou completamente para um lado que não tinha nada a ver com isso. Uma conversa em que inúmeras vezes eu disse que eu não estava disponível para um relacionamento, e ele não escutou, e ele não percebeu. E o descômodo maior é você falar não e você ir negando a outra pessoa não e fazer nenhum movimento de que ela está te escutando ou está respeitando a sua posição. E aí o ponto foi que ele segurou meu rosto pelos 2 lados e me beijou a boca. Na hora eu não esperava, mas assim, eu puxei a cadeira, sentei, eu estava sentada, aí eu peguei, afastei minha cadeira, falei que eu não estava disponível, que eu queria ir embora. Levantei e fui embora para a UNB. Peguei um Uber, porque eu estava com a outra professora, e voltei para a UNB. Voltei para a UNB e resolvi que eu não ia considerar isso uma coisa importante. Podia ser qualquer coisa, podia ser uma leitura errada, mas a verdade é que deste dia, que foi numa terça-feira, até chegar no domingo, a história foi crescendo para mim. Eu contei somente no sábado para a professora que estava comigo, que é muito minha amiga, mas aquela história ela foi crescendo, crescendo, e quando chegou no domingo daquela semana, eu pedi demissão do meu cargo de coordenadora de graduação, pedi para me afastar de todas as comissões que eu fazia parte, de julgamento, de progressão de professores, essas coisas, porque eu achei que eu não tinha mais condições de trabalhar com ele. E aí, na segunda-feira, eu chamei um outro professor em comum, porque eu queria fazer uma denúncia. Aí eu resolvi que eu ia fazer uma denúncia. E aí eu conversei com esse professor, que é também do meu instituto, se eu deveria procurar a reitora, se eu deveria falar como que eu falava em nome da universidade numa delegacia de polícia. Na verdade, foi isso que a gente foi conversar. Só que nesse meio tempo, meu pai ficou muito doente, eu cortei qualquer ligação com ele, não respondi mensagens, entrei de licença saúde, de acompanhamento de pessoa idosa, e aí, quando eu voltei, ele foi na minha sala, para saber por que é que eu tinha me pedido para me afastar de tudo. E aí eu comecei e falei, nesse dia eu gravei a conversa. E aí eu peguei e falei o que tinha acontecido, ele falou que ele nem lembrava de ter me beijado, que ele não tinha interesse sexual por mim, que foi tudo mal entendido, e que então que ele pediu desculpas se ele tinha me ofendido. E naquele momento em que eu tinha ido passar 5 dias em Brasília, meu pai ainda estava internado, eu ia voltar para ficar mais 15 dias, e aí eu peguei e desculpei. Falei, não tem problema, isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, esse meu amigo, que sabia da história, me chamou na sala dele e perguntou o que eu tinha feito dessa história toda. Eu falei que nada. Ele falou, não, é porque nessa semana aconteceu a mesma coisa com uma outra pessoa na terça, ele me pediu desculpa na quarta.
Aí eu peguei e falei, posso contar de você? Eu falei, pode. O máximo que vai acontecer são duas tontas que vão tomar café e comer um bolo de chocolate. Vamos falar mal da pessoa. E aí ele contou. E aí só que quando ele me contou, a outra professora, que também é professora titular, uma pessoa inclusive mais graduada do que eu, ela estava completamente indignada. Ela contou para todo mundo o que tinha acontecido, todo mundo sabia, ela já tinha ido procurar a Secretaria de Direitos Humanos, naquela época que era uma secretaria, ela já tinha ido conversar com várias pessoas, e aí ela pediu desculpas para ela, falei, olha, se eu tivesse feito o que você fez na época, talvez você tivesse ficado esperta na relação com ele. E por conta disso, então, eu falei, o que você quiser fazer, eu vou apoiar você nesse processo. E aí a gente entrou depois de uns 6 meses, a gente entrou com um processo junto à reitoria para um processo administrativo. E, professora, esse acontecimento foi em 2020? Final de abril de 2022. E vocês entraram com o processo em? A gente encaminhou, eu preciso checar no processo certinho, eu não sei se foi agosto ou setembro de 2022, porque aí, em junho, nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Direitos Humanos, ou Direito da Mulher, eu não tenho certeza, porque acho que era Direito da Mulher que virou Direitos Humanos. A gente teve uma reunião com eles, a gente montou, ela pediu que era para juntar alguns documentos, a gente escreveu nossos relatos, nós tentamos achar outras pessoas, nós fomos conversar com outras pessoas que não quiseram participar do processo, apesar de também entender que também tinha sofrido uma situação similar. E aí, quando a gente estava com o processo todo encaminhado, eu pedi uma conversa com o decano de assuntos comunitários na época, e aí, para saber se a gente devia mesmo mandar. Porque não é uma coisa assim muito fácil, não é? Apertar o send não é uma coisa muito simples. E quem acabou encaminhando esse processo foi o decano de assuntos comunitários, porque ele achou que era muito grave e que a gente tinha mesmo que dar prosseguimento com o processo. E pelo que a senhora falou, esse episódio mais violento, ele foi resultado de acumulativo, né, de outras situações. Quais situações foram essas? É difícil você identificar, porque assim, é aquela pessoa que passa e te abraça, que te dá um beijo mais molhado, a pessoa que aperta seu braço. Não é uma coisa que a gente diz, é isso. Porque se tivesse acontecido alguma coisa mais explícita, a gente teria colocado um fim. Então, o que eu quero dizer assim, que esse foi o ponto final que tanto eu quanto a outra professora colocamos um ponto final para nós. Certo? Mas isso não vem de conversa sobre a sua roupa, porque como é que você está vestido. Então, são assuntos que vão se construindo numa narrativa de desconforto para um lado, mas que parece que a outra pessoa vai ganhando confiança com relação a isso. E o que levou a senhora a denunciar? Porque aconteceu comigo, ele fez novamente, pediu desculpas para mim, como se ele não tivesse feito nada no dia anterior, porque ele podia ter falado, nossa, olha, ontem eu pisei na bola de novo, porque fiz isso, você entendeu? Então, para ele foi um pedido de desculpas vazio, e nós chegamos à conclusão que se ele podia fazer isso com duas professoras titulares, imagina que ele não fazia com funcionários da limpeza, com alunos que estavam recém-ingressando no seu laboratório, pessoas que dependiam dele de uma certa forma, mas na hierarquia institucional. A gente já sabia que ele ele era uma pessoa mais permissiva, mas ele já tinha alguns relatos que já vinham se acumulando e estava ficando cada vez mais grave. Então, na verdade, o que a gente leu foi que a impunidade estava fazendo com que cada vez mais os atos dele eram mais graves comparado com o início da carreira dele. E, professora, o afastamento da senhora se deu em função dessa, vamos dizer, dessa pena branda? Não. Ele estava afastado porque ele estava como diretor, então ele não estava dando aula, mas nós tinha uma relação muito próxima. A gente já dividiu o laboratório. Então, durante um período, nós usamos o mesmo espaço do laboratório.
E tudo isso fez com que eu me sentisse extremamente desconfortável. Então, nesse mês, antes de eu pedir meu afastamento, eu chegava muito cedo na UNB, eu saía em horários que eu sabia que eu não ia encontrar. Então, assim, essa é uma situação muito difícil. E aí, então, eu resolvi que eu precisava me afastar. Eu tinha essa colaboração, existia essa possibilidade, então eu dei andamento no processo, tanto é que a minha liberação saiu antes de que ele tomasse ciência do processo como um todo. Então, ele tomou ciência no final de janeiro de que tinha esse PAD, e que ia ser aberto, que ele tinha que arrumar um advogado, etc. No final de janeiro, quando eu já estava com o processo todo encaminhado, já para ser liberada. Ainda não é sobre a liberação branda. Eu acho que a saída foi pela a dificuldade da convivência no mesmo local. E lá no processo, ele foi ao PAD, pediu para ele não só ser afastado da direção do Instituto, como ser afastado 6 meses do próprio Instituto. E a professora Márcia não quis. Ele afastou ele da direção do IB, mas não afastou ele das suas funções. Ele estava doente, ele teve uma doença grave, e aí ele pediu para sair da direção do Instituto, usando como desculpa a doença dele, mas na verdade ele foi afastado, a princípio ele foi afastado pela reitoria. Eu sabia da marcha, do movimento desde o princípio, então quando saiu a reportagem eu recebi várias mensagens de professoras, pessoas que vieram conversar comigo, pessoas que me escreveram de que conheciam outras pessoas que tinham sofrido isso no passado e não tiveram coragem de denunciar. E que, na verdade, aquela denúncia que a gente fez e a exposição que foi feita depois, isso estava mais ou menos lavando a alma de muita gente. Que outras pessoas também estavam se sentindo acolhidas por esse movimento que elas estavam fazendo. Na verdade, a marcha pode ter sido desencadeada pela reportagem do nosso processo de assédio, mas ela representou muito mais pessoas, talvez por isso que tanta gente se engajou na hora de fazer o marcha. Agora, eu me senti extremamente acolhida, acho que foi um movimento assim, eu não queria colocar o meu rosto nessa marcha, porque eu acho que não tem em nenhum momento a gente colocou meu nome, nem da outra professora, porque esse era um movimento que não era meu. Porque, inclusive, chegaram a me escrever perguntando se eu tinha interesse em me candidatar como diretora do Instituto, como se eu fosse usar isso para um viés político. Então, assim, óbvio que quem sabia do que se tratava, quem leu entendeu quem eram os repórteres. Eu não fiz nenhum comentário com relação a isso, porque eu não quis usar esse movimento como se fosse uma coisa minha e da outra professora, mas sim de todo mundo que sofreu um assédio poder se sentir representado nessa manifestação. Eu acho que foi extremamente importante para a UNB, eu acho que foi um movimento de você poder falar livremente sobre situações que são incômodas para qualquer mulher que trabalha com os homens, porque infelizmente a gente ainda tem uma sensação de que o seu chefe, porque ele é homem, ele é melhor do que você. E quando você é chefe, você precisa ter uma atitude muito mais machista ou grosseira para poder estar a nível deles, para poder sobreviver nesse mundo. Então, assim, eu acho que foi um movimento assim, que a UNB fez meio de libertação. E poder pavimentar aí um caminho que seja mais sólido e melhor para as mulheres trabalharem dentro da UNB. Porque ao final, quando saiu o resultado que ele tinha sido afastado por 15 dias, essa era a pena dele, a sensação que eu senti que eu devia pedir insalubridade, que a UNB é um local insalubre para as mulheres poderem trabalhar. De que então a gente não está sendo preservada, não está recebendo nosso valor de forma adequada. Eu faço a minha parte, mas a instituição não faz a parte dela, enquanto uma instituição para manter uma condição mínima para que todo mundo possa trabalhar. A comissão concluiu que ele tinha que ser demitido, só que o processo dentro da UNB é o seguinte: a reitora recebe essa denúncia, ela cria uma comissão, que foram 2 mulheres e um homem, no caso, inclusive tinha advogados nessa comissão, então não foi uma comissão de pessoas que não tinham nada a ver com a área, que não entendiam leis.
e eles propuseram a demissão. Quando foi para a AGU, e aí antes disso, a AGU já tinha dito que tinha que avisar o Ministério Público e que tinha que afastá-lo por 6 meses. Então, a AGU, com o procurador, com um advogado, ele estava apoiando o que o pessoal do PAD estava propondo. Quando aconteceu isso, foi trocado o advogado, e a advogada que pegou esse documento, ela descaracterizou absolutamente tudo. Então, se você lê o documento, é uma coisa assim que é impressionante, porque tudo que foi dito, elas não têm provas, eles não consideraram o áudio, eles não consideraram um monte de coisa, porque em nenhum momento ele diz no processo, eu não fiz isso. Elas estão falando, então ele não nega o fato. Certo, no processo como um todo. Mas eles dizem que foi um ato de colegas, como se dois colegas pudessem se beijar em lugar público quando um quer. Então, assim, não foi feito dentro da UNB, mas obviamente que nós estávamos fora da UNB, mas por uma história toda ela construída dentro da UNB. Então, ela foi desestruturando o parecer item por item e chegou ao ponto de falar que ele devia ser advertido formalmente e só, porque a pena para falta de urbanidade é uma advertência somente. Só que uma advertência somente para a reitora foi demais, porque saiu de uma demissão com puxão na orelha. Então, o que foi que ela fez? Ela pegou a falta de urbanidade e deu uma pena pesada de 15 dias de afastamento, porque essa é uma pena pesada para a falta de urbanidade. Mas não é a pena adequada para um caso de assédio. E aí ela deu 15 dias. Então, e a gente insistiu nesse processo, mesmo sendo fora da UNB, porque a gente achou que não era justo usar essa descrição. Mesmo porque eu não estava almoçando lá com ele, sábado à noite, não era uma sexta-feira no final da tarde, não era num bar, eu não estava sozinha no meu almoço, eu estava com uma outra pessoa, então não tinha nada que caracterizasse um vínculo pessoal entre eu e ele. Nós não éramos amigos pessoais de casa, ele não frequentava a minha casa, eu não conheço a esposa dele até hoje, tinha visto já os filhos, porque a gente trabalha no mesmo lugar, mas aí eu desconheço a esposa dele, ele não frequenta a minha casa, então nós não éramos amigos. Então não existia um vínculo, e isso a gente colocou no processo também. Não foi na UNB, mas não era uma situação pessoal. Não aconteceu no âmbito pessoal, aconteceu no âmbito profissional.